Fala, meu amigo, tudo bem? Tudo bom, PV? Tudo ótimo, maravilha. Moser, um prazer te receber aí virtualmente, né? O prazer é todo meu, Paulo. Você sabe que você é uma pessoa muito querida, né? É uma pessoa lutadora, tem feito, como a gente diz, né, 30 por uma linha para poder sobreviver dentro desse campo tão disputado que é o campo do jornalismo, né? E você sabe a minha admiração que eu tenho por você, pelo seu trabalho, pela sua insistência, pela sua dedicação e pelo seu conhecimento, né? Bom, muito obrigado, Moser. Vindo de você, um jogador histórico do nosso futebol, zagueiraço, entendeu? Décadas aí de 80 e 90, você brilhando, e um cara que é ídolo de tantos clubes gigantescos. Falar isso para mim, eu fico até emocionado, entendeu? Eu fico feliz mesmo. Não, eu acho que você realmente é uma pessoa lutadora, não é? Embora tenha de nascença o que você tem, mas isso não te atrapalha em nada, não é? Não. É aquilo que eu falo sempre para as pessoas. Deficiência está aqui, né? Não está no resto. Justamente. Você tem que utilizar isso aqui. Utilizando isso aqui, você segue. É isso aí. Segue bem. Né? Inclusive, antes da gente começar para valer o papo, como eu tenho alguns seguidores que são cegos e têm deficiência visual, normalmente eu me descrevo, né? Eu tenho cabelo crespo, sou branco, estou usando aquela camisa de gola azul marinho, acho que é azul marinho, sou meio daltônico, camisa cinza. Azul marinho, gola preta. Eu acho que isso aqui é bege, eu acho. Acho. Pelo menos aqui na minha tela tá parecendo bege, né? E tem uma coisinha branca por aqui. O seguinte, Moser, você é super conhecido, mas só se descreve para essas pessoas. Bom, eu agora atualmente estou assim com um corte meio militar, né? E tem assim uma cristazinha na frente, assim, para a rapaziada identificar bem. Eu vou até dar uma endireitada aqui e tal, né? Para ver se fica melhor aí. E tô de camisa verde. No fundo das minhas costas tem um armário que é cinza, né? Então estou pronto aí e uso óculos. Um óculos de grau, porque a idade vai chegando, a gente vai perdendo um pouco a visão, e como eu quero te enxergar bem, pus os óculos. Tá certo, valeu. Mas são óculos estilosos, Rapaz, tem que guardar um estilo, né? Moser sempre na moda, rapaz. Quando chega lá na Fox, tá sempre na moda. Deixa eu te perguntar. Isso foi sempre uma preocupação que sempre tive em respeitar os lugares que vou me apresentar, porque eu acho que devemos se apresentar dignamente em determinados lugares, não é? E isso foi sempre uma tônica na minha vida, quando era convocado para a seleção, e bem trajado, porque eu acho que a seleção é um marco alto da nossa carreira e devemos nos apresentar de forma a termos respeito e respeitar a entidade. Quando vou à televisão, acho que devo ir dignamente vestido para poder me apresentar bem, e isso foi sempre uma tônica. Eu acho que, embora a vestimenta não faz o caráter nem a pessoa, não é? Mas normalmente sempre contribui para uma boa imagem, né? Sim, claro. Moser, você está por dentro aí do Benfica, vai ter eleição, né, por agora, em outubro, né? Justamente. O que você acha desse assunto aí? Você está acompanhando? Não estou acompanhando muito, não. Não estou acompanhando, estou distante. Sei que houve um esforço grande do presidente atual, né, para poder contratar um treinador que pudesse levar a equipe
a melhoras e significativa, e o fez, né? Com a contratação do Jorge Jesus, contratou alguns jogadores pontuais de posições que a equipe, ela não é questão de estar carente, mas tinha um excesso de falta de experiência dentro da posição, né? Então, contratou alguns jogadores mais competitivos, né? Contratou o lateral direito do Fluminense, o Gilberto, que, na minha opinião, é um excelente jogador, né? Um jogador vibrante, ofensivo, bom na marcação, é jovem ainda, né? Com bom caráter. Contratou um zagueiro do Tottenham, o Van Trong, eu acho, não sei se eu falo bem o nome dele, mas é um jogador extremamente eficaz, duro, né? Experiente também, vem de um campeonato elevadíssimo e fez uma grande passagem nesse Tottenham também. Então, há posições que o Benfica está tentando comatar se calhar com alguma dificuldade financeira, porque o mercado para grandes jogadores eles custam muito caros, não é? E isso às vezes se torna mais difícil. E aqueles que têm as peças muito valiosas não vão ceder assim com grande facilidade, né? Sim, mas me parece que a grande dificuldade está realmente em arrumar um ponta de lança, né? Um ponta de lança desse de área que o Jesus tanto gosta, né? Vertonghen, né? Vertonghen, isto mesmo. Sim. Zagueiro, lateral esquerdo, né? Isso, joga nas duas funções. Isso. É bem experiente. O Benfica trouxe Jorge Jesus, né? E aí, o que você acha dessa contratação? Uma perda para o Flamengo, mas o Benfica fez um golaço. Para o Flamengo, como você já frisou, é uma grande perda. Também acho que também seja uma grande perda para o nosso futebol nacional, não é? Porque o Flamengo foi uma equipe bastante vitoriosa durante um ano com Jesus, não é? Poderia motivar os demais clubes a seguirem pelo mesmo caminho, a nível de trabalho, de intensidade de jogo, e isso nós perdemos essa possibilidade. Ainda resta um, que é o Sampaoli, não é? E agora também me parece que o treinador do Inter também anda num bom caminho, tem um bom começo de campeonato brasileiro, é um excelente treinador também, né? Então eu acho que esses dois treinadores estão com o início de campeonato nacional bastante positivo, com ritmo bastante elevado. Agora temos uma esperança no Santos também com o Cuca, não é? Então vamos ver se as coisas podem correr bem. O próprio Vanderlei Luxemburgo também é um homem bastante experiente, né? Hoje vai jogar contra o Bahia, não é? Me parece, né? Então é um grande jogo às 19 horas que é para a gente ver. Tem o Roger Machado, que também é um bom treinador, um treinador jovem, né? Com uma outra cabeça. A equipe do Bahia se apresentou muito bem também. Então a expectativa é que a gente possa, dentro do nosso horizonte, continuar evoluindo, né? Porque material humano nós temos imenso, né? Nós somos um continente enorme, com grandes jogadores, habilidosos, e devemos sempre, aqueles que os comandam, fazê-lo com que eles se tornem cada dia mais competitivo, cada dia mais verdadeiro no jogo, que disputem a palmo e que a gente vá havendo cada vez menos simulações durante os jogos, para não dificultar tanto as arbitragens, né? Porque depois vamos ver o resultado das imagens no VAR e às vezes um defensor, um jogador que está ali na competição não faz nada e com excesso de simulações acaba prejudicando a arbitragem e prejudicando um companheiro de profissão, mesmo que ele seja adversário. Então, que a gente possa, dia após dia, nos tornarmos um país onde a competitividade, a honestidade, o respeito pelo torcedor e o respeito, sobretudo, pela entidade que os paga, em apresentar cada vez mais um futebol mais sério, mais competitivo,
mais honesto, para que o nível de cada equipe ela possa sempre ir subindo. Ah, é uma preocupação que você tem, né? Sempre teve essa preocupação da evolução tática, técnica, da preparação dentro do futebol brasileiro. A gente conversa muito sobre isso. O futebol brasileiro ele é um futebol difícil, né? Eu já tive a oportunidade de conversar isso com você em off, né? Nas oportunidades que tive de ir até a televisão onde você trabalhava, né? E trabalho ainda. Ainda trabalha, né? Graças a Deus. Ainda. Graças a Me Deus. deixa lá. Não, eu queria te ver ainda muito melhor, dentro daquela televisão que é muito, muito boa, com bons profissionais, ainda bem que continua, né? Então eu acho que o nosso país ele tem tudo para que a gente consiga, não é, ser o melhor futebol do mundo, né? Eu acho que a prova disso vem da Alemanha, né? A Alemanha passou anos e anos sendo um futebol difícil de se jogar contra, depois caiu aquilo que aconteceu conosco, né? Ficaram adormecidos, depois se reestruturaram, né? E passaram a ter todas as equipes alemãs um futebol ofensivo, né? Sem preocupações de defender, mas com o objetivo sempre de pontuar 3 pontos, né? E isso é muito importante, porque o jogador de futebol, na verdade, e eu fui um praticante, né? Todo jovem, todo jogador de futebol, todo jogador mais experiente, ele quer ganhar jogos, né? É muito difícil você ir trabalhar, ir treinar, e você ter um comandante que não tem muita confiança no seu trabalho e, por vezes, em casa joga para vencer e fora joga para não perder. E isso tudo gera uma desconfiança natural, né, e uma satisfação grande. Era de suma importância, na minha opinião, porque, felizmente, eu sempre joguei em clubes que jogavam para vencer e tenho esse espírito mental, né? Então, eu acho que a contribuição de um futebol ofensivo, devido a sempre às suas precauções a nível defensivo, de equilíbrio defensivo, ele é possível se jogar dentro e fora da mesma maneira, né? Agora, é preciso que se trabalhe bem, é preciso que mentalize os jogadores que um processo de trabalho vai ser sempre em busca dos 3 pontos, jogarem jogo a jogo, não pensarem em fazer sequência de jogos para somar X pontos para poder garantir uma manutenção ou chegar num período que a gente pode preparar melhor o time para poder explodir. Não, eu acho que o futebol ele deve ser preparado semanalmente, não é? Que deve ser para cada adversário você pensar somente nele, e quando entrar em campo, entrarem sempre em busca dos 3 pontos. Eu digo na generalidade deveria ser assim, né? Para que o futebol fosse mais dinâmico, mais agressivo, a nível de vitórias, né? E que os jogadores lutassem sempre com honestidade, respeitando o seu adversário, mas que se impusesse dentro do campo para que a gente elevasse cada vez mais o futebol coletivo e individual de cada equipe. Uhum. Não, aquela conversa que a gente teve no dia posterior ao Mundial, né, Mundial Interclubes, da final, né, entre Flamengo e Liverpool, ali foi uma aula de futebol. Você comentou exatamente essa sua preocupação com a nossa evolução, com a evolução do futebol brasileiro e também da seleção, consequentemente da seleção, né? Eu acho que sim, eu acho que eu não tenho e respeito todo tipo de modelo de jogo, né? Você pode jogar no modelo de jogo de posse, não é? Em reação após a perda, você pode jogar em transições, você pode jogar com bloco médio, você pode jogar com bloco baixo, contanto, quando você recupere uma bola, você tenha caminhos de velocidade para chegar no gol adversário, né?
Você não pode ter uma postura de trabalhar a sua equipe num bloco baixo, guardando devidas qualidades individuais da sua equipe, né, e que permita você jogar ofensivo ou que não permita você jogar ofensivo. Mas saber quais os jogadores que você deve contratar para o perfil exato, não é, que você vai trabalhar, né? Todo esquema, se for bem trabalhado, ele é válido, né? Então, nós tivemos aqui a coisa de 2 anos, né? O Corinthians foi campeão brasileiro, não é? Jogando somente em transições, né? Bloco baixo, com uma defesa sólida e chegou ao título. Na minha opinião, não é o esquema que servia para o Corinthians. O Corinthians é um clube de expressão, né? Assim como é o Flamengo, Palmeiras, Santos, né? Vasco, Fluminense, Botafogo, né? Esses são clubes de história, né? Esses clubes deveriam ser clubes que preparassem, né, o seu treinador, né, com o objetivo de sempre jogar ofensivo, dominante, não é? E um futebol atrativo que construiu a história de cada um deles, né? Então, esse processo do Corinthians com o Carille, né? Carille. Foi uma situação atípica, né? Porque no meu tempo o Corinthians não jogava daquela forma. O Corinthians era um time ofensivo, né? Com grandes jogadores. Então a gente disputava palmo a palmo, né? E os jogos eram sempre difíceis. Quando íamos jogar contra o São Paulo, contra o Palmeiras, né? Nós passávamos a fazer jogos dos brasileiros, a ganhar às vezes os jogos grandes de 1-0, 2-1. Então as coisas eram muito divididas, entende? Também tinha a favor a qualidade individual de cada jogador, que naquele período os jogadores jogavam todos eles no Brasil, não era hábito, na década de 80, saírem muitos jogadores para o exterior, né? Isso também favorecia muito as equipes todas terem grandes jogadores, né? Mas o nosso universo futebolístico nacional, ele é imenso, né? Ele é imenso. Todos os dias aparecem grandes jogadores. E hoje em dia, onde o futebol ele se tornou extremamente coletivo, né? Dentro dos processos, com bola, de posse e sem bola, que também facilita também bastante, né? Então, os jogadores terem consciência dessa mudança, os jogadores terem consciência de que tem que pensar de uma outra forma, agir de uma outra forma, para que nós possamos ter uma grande evolução coletiva e o nosso futebol e o público ele possa ganhar com isso também, né? Tá. Assim, Moisés, você tinha uma característica também maravilhosa, que era de zagueiro artilheiro, né? Mais ou menos, quando havia oportunidade, né? Mais ou menos. Mas a minha preocupação, na minha posição, era defender, né? Eu fazia parte de um bloco defensivo, né? A minha maior preocupação era defender. Nós tínhamos jogadores ofensivos demais, né? Inclusive os nossos laterais eram muito ofensivos, e não permitia muito que eu subisse no terreno, embora eu gostasse bastante. Eu e os meus colegas também, que jogaram comigo na zaga, tanto o Marinho como o Figueiredo, depois veio o Odair, também tinha grande capacidade ofensiva, mas tínhamos que ser limitados nessas nossas ações. Por vezes, nos aventurávamos, quando o nosso meio-campo estava um pouco bloqueado, a gente chegava de surpresa. E resultava de vez em quando, mas não era sempre, porque nós tínhamos que estar com o tanque cheio para poder fazer cobertura do Júnior, fazer cobertura do Leandro, porque esses também eram muito ofensivos, né? Então é saber aonde joga, qual é a sua função, saber quando deve atacar, quando deve passar de primeira, quando tem que acelerar o jogo, isso tudo faz parte do entendimento da partida, o que a partida pede, o que é permitido dentro do jogo. Você fazer uma radiografia muito rápida para poder fazer um bom jogo, né? Sim, porque o Fabiano está perguntando qual é seu gol mais marcante.
dentro da carreira no Flamengo, né? Qual seria o gol mais marcante? Tem um jogo que você faz dois gols, né? Talvez esses dois gols, quer dizer, na verdade foram três. Eu fiz um em São Paulo, né, e fiz dois no Maracanã, né? Talvez pela situação que englobava essa competição, nós estávamos nas semifinais para ir para as finais, né? E defrontamos o Santos. Né? O primeiro jogo foi em São Paulo, eu consegui fazer um gol de peixinho, num grande goleiro que era o Rodolfo Rodrigues, e depois consegui fazer mais dois dele no Maracanã. Né? Então, esses dois jogos, para mim, foram marcantes, né? Porque eu nunca pensei na minha vida em conseguir fazer dois gols na equipe do Santos. Né? Nem pensava em fazer um, quanto mais dois. Né? Eu tinha tanta preocupação defensiva, né? Porque a equipe do Santos era muito boa, tinha grandes jogadores, então eu nunca passou pela minha cabeça ter a oportunidade de fazer dois gols, ainda por cima, frente à minha torcida, né? Numa semifinal para poder atingir a final do Brasileiro. E isso aconteceu onde nunca mais esqueci e nem hei de esquecer. Estão perguntando também sobre a importância do Zico na sua carreira, se você escutava as orientações do Galinho. E assim, eu coloco também a questão de escutar os zagueiros mais experientes, que eu já te escutei falando sobre isso. Eu tive a gratidão dos meus colegas todos, né? Eles foram excepcional comigo. No período que eu tive a oportunidade, jogando no Júnior, às vezes poder contribuir enxertando os treinos no profissional na parte da tarde, porque nós treinávamos de manhã, e completarmos às vezes, quando tinha alguns jogadores do profissional com dificuldade, que não podiam estar treinando, e nós, às vezes, éramos solicitados a poder preencher as lacunas que estavam faltando para que eles pudessem treinar normalmente, né? Então, eu tinha muitos exemplos bons, né? Na época, os nossos ídolos, eu sempre fui flamenguista desde criança, minha família toda é flamenguista, então a gente torcia pela equipe principal, né? O Zico, o Júnior, Adílio, não é? Júlio César, Doval, o pessoal assim daquela geração mais antiga, da década de 70, eu pude ir acompanhando e comecei a gostar do Flamengo. E depois me deparei nesta situação privilegiada de poder treinar com eles, né? O fundamental para mim foi o exemplo que eles me passaram no dia a dia, né? Nós treinávamos de manhã cedo e por vezes eles treinavam depois da gente, e eu tinha a oportunidade de vê-los trabalhar, né? E um dia que eu fiquei efetivo no profissional, o Coutinho, ele me solicitou para me ficar permanente a trabalhar com eles e só fazer jogos mais importantes na equipe do Júnior. E no primeiro treino que eu fui fazer efetivo, já no profissional, nós treinamos de manhã, né, na Gávea. E aí, quando acabou o treino, eu como morava longe, morava em Bangu, não é? Aí eu saí correndo para o vestiário, tomei meu banho, os jogadores todos entrando no vestiário, eu me arrumei rápido, né? E quando eu ia sair para ir embora, eu me deparei com o nosso ídolo, né? O ídolo de mais de 44 milhões de torcedores, né? Treinando sozinho no campo, num sol de quase meio-dia, né? Ele pegava a bola, botava na entrada da área, armava a barreira, pendurava as camisas na gaveta e ficava treinando ali sozinho. Aí eu fiquei olhando, PV, eu falei, eu não posso ir embora, né? Eu estou começando a jogar futebol agora, ainda não sou nada, e tem o nosso ídolo, o melhor jogador do nosso clube, o capitão do nosso time, ainda está treinando sozinho, no campo, sem ninguém. Ele recuperava as bolas, botava as bolas no lugar, trocava a barreira sozinho. Eu me senti tão envergonhado,
E aquilo ali, para mim, foi uma lição sem ele ter dito uma palavra, né? Então, eu aprendi naquele momento que eu deveria fazer muito mais do que o treino me exigia, né? Aperfeiçoar tudo que era inerente à minha posição. Nesse caso, naquela época, usava-se a forca, né? Tinha um aparelho que a gente pendurava as bolas e começávamos a treinar a cabeçada. E aquilo, para mim, foi muito benéfico. Nós tínhamos um paredão, que era de madeira grossa, assim, tipo quase 10 centímetros de largura, uma parede enorme de madeira, e eu ficava ali batendo com o pé direito, com o pé esquerdo. Então eu ficava batendo de trivela, ela batia na parede, voltava, eu dava de trivela com o outro pé. Então eu comecei, através dessa atitude do nosso ídolo, começar a me aperfeiçoar naquilo que eu achava que eu era mais falho. Então, para mim, foi uma aula muda, né, para aqueles que até estão nos assistindo, né, que eu pude aprender muito rápido e levei a minha vida toda assim, né, com um aprendizado e podendo também depois com a sequência de poder ser mais velho, né, mais efetivo na equipe, mais soberano dentro da minha posição, poder também passar essa virtude para os outros que vinham depois de mim, né? Então, eu levei aquilo na minha carreira inteira, aquele aprendizado, levei o ambiente que aqueles grandes jogadores me receberam e pude fazer isso em todos os clubes que passei. Aquilo, para mim, foi uma cartilha que me serviu e me serve até hoje como modelo de vida. Não, fantástico, fantástico. Isso daí espero ter respondido aí bem aí a pergunta aí do rapaz. Nossa, respondeu muito bem, já está te elogiando há muito tempo. Tem um monte te elogiando aqui. Nossa, muito obrigado a todos. Se comentar os elogios, a gente acaba aqui, não tem mais jeito. Não, então vamos continuar conversando que eu estou gostando. Exatamente. É aquilo que eu falo, eu utilizo isso daí, como eu sou meio tímido, eu finjo que é videochamada do WhatsApp, entendeu? Aí melhor, quem aparece assim é linha cruzada. Eu vou lendo e vou perguntando. Tá é bom. O seguinte, o Edmo Júnior, que é um jornalista aí muito bom, né, editor do Meia Hora, ele me perguntou se você não pode falar do Dinamite, já que o Dinamite te elogia sempre. Né? Claro que posso falar do Dinamite. Claro que eu posso falar do Dinamite. É um grande amigo, é um grande amigo. Você sabe que o respeito, né, que eu pude aprender pelos nossos adversários, com meus companheiros, isso me permitiu ter amigos em outros clubes, né? Grandes jogadores como o Roberto, né? O Roberto, eu me lembro que no primeiro jogo que eu fui fazer contra o Vasco da Gama, eu não consegui dormir, né? Eu passei a noite inteira acordado, pensando como é que eu ia fazer para coibir o Roberto de fazer a jogada fatal que culminava sempre no gol, né? Então, eu de tanta preocupação que eu tinha com o Roberto Dinamite, porque, na verdade, ele sempre foi um grande artilheiro, sempre foi e sempre será o ídolo do Vasco da Gama, e também nosso também, né? Com um grande adversário que era, eu não consegui dormir. Quando eram 7 horas da manhã, eu ainda não tinha pregado o olho. E eu comecei a ficar desesperado. Eu falei, meu Deus do céu, à tarde eu vou ter que defrontar aquele homem, ainda não consegui dormir. Aí, por sorte, tomei o café da manhã, aí me deu aquela bobeira de quem não dorme a noite toda, e eu cochilei até a hora do almoço, né? Dormi até a hora do almoço, das 8 da manhã até a 1 da tarde. E depois fomos para o jogo, né? Fomos para o jogo, e dentro da minha cabeça, eu via o Roberto fazendo aquela movimentação, dominando a bola, trazendo a bola como ele gostava de fazer, ele parava em frente ao zagueiro, normalmente, aí puxando a bola para o lado de esquerda, depois dava um tapa para dentro e metia uma curva no pé da trave, no poste mais longe do goleiro, né? E eu pensando assim, ele não vai fazer isso comigo, eu não vou deixar, ele não vai fazer. Então, o primeiro jogo,
Eu nunca tive tanta concentração na minha vida num jogo como na primeira partida que eu defrontei o Roberto Dinamite. Porque com o Roberto Dinamite, nós não podíamos piscar o olho. Se piscássemos o olho, ele metia a bola lá para dentro. E aí depois, com a sequência dos jogos, eu comecei a pegar amizade com ele, né? Então eu começava a brincar com ele dentro do campo. E ele entrava na minha brincadeira. Aí eu falava assim, pô, ainda bem que eu não deixo ele concentrado ali no jogo, ele ficava conversando comigo. E depois eu acho até que ele me aliviava em situações assim, porque nós tivemos uma amizade e a gente brincava tanto dentro do campo que eu nunca brinquei tanto com o centroavante como eu tinha amizade com ele, né? A gente dentro do jogo conversávamos, contávamos piada, eu brincava. E eu tinha uma situação que eu gostava de apertar assim, o peito dele assim por baixo do braço. Que ele era fortão, né, cara? E eu brincava com ele, eu falei, Roberto, tá com peitão do caramba, tem que usar sutiã. E ele ria, a gente ficava nessa brincadeira assim, né? E aí era um intuito que eu tinha de fazê-lo desconcentrar ali do jogo e entrar na conversa comigo para ficar mais calmo, sabe? E fui conseguindo ao longo da minha carreira jogando no Maracanã contra ele. Mas realmente o Roberto é uma pessoa fenomenal, foi um grande jogador, é um grande amigo que eu tenho e tenho muito orgulho dele me considerar também amigo dele. Que bom, né, que era teu amigo, que o Osmar não devia ser tanto, né? Lá, aí a zagueirada é meio bruta, né, cara? A zagueirada é meio bruta, mas como eu tive bons professores, né? Eu tive Luiz Pereira, né, que me ensinou muito a cabecear a bola, né, como direcionar a bola para os colegas. Depois tive Rondinelli, Moisés, né, Manguito. Então eu fiz uma junção dessa rapaziada toda que me ensinaram muito e me moldei ali, né? Em determinadas situações eu agia de uma forma que eles me ensinaram, né? Então eu era uma mistura de Rondinelli com Luiz Pereira, com Moisés, né? E aí isso tudo foi me ajudando. O Rondinelli, no primeiro jogo que eu fui fazer, contra o Fluminense, né? No Fla-Flu, no Maracanã, o Rondinelli, eu fiz parceria com ele na zaga, né? Então ele quase não me deixava intervir nas jogadas. Ele passava na minha frente, pumba, não deixava a bola chegar na minha direção. Aí eu virei para ele e falei assim, Rondi, você tá vindo no meu setor. Ele falou assim, não, moço, fica aí tranquilo, você tá começando agora, deixa comigo, porque se eu falhar não tem problema, né? Já contigo pode dar zebra. Então não... Deixa comigo, deixa comigo. Aí eu falava assim, tá bom. Então ele começou a sobrecarregar, né, a sua atividade no campo para me proteger. Então eu achei aquilo fantástico, fantástico. Eu adoro o Rondinelli, ele também gosta bastante de mim. Aquela geração toda é uma geração super amiga, sabe, PV? Por isso que eu acho na minha vida que as equipes que são formadoras, ela deveria dar prioridade, né? Porque nós sentimos, né, esse amor diferente pelo clube, né? Nós, quando somos formados na base, que fazemos uma trajetória, às vezes tem 3, 4 jogadores, se tiverem bons exemplos nos seus clubes, eles dão grandes jogadores, eles podem jogar, né? Então, eu sou a favor nato de trabalho de formação, eu sou a favor nato de aproveitar jogador de formação. O Flamengo tem grande formação, o Flamengo produz grandes jogadores, né? E espero um dia ver a equipe do Flamengo como foi a nossa, de uma geração somente de jogador formado em casa. E isso seria uma coisa do arco da velha que acontecesse novamente. O Flamengo de 81 foi especial, né, moço? Muito, muito especial. Eu não posso dizer que foi. Eu não posso dizer que foi o melhor, porque eu acho que outras gerações eu devo o devido respeito pelas conquistas também que tiveram, não é? Embora tivessem jogadores estrangeiros, né, dentro da equipe, mas todos eles tiveram a sua marca dentro do clube, desde os mais antigos até chegar a minha vez, não é? Agora, a nossa equipe, até hoje, ela é muito unida,
né? E graças a Deus estamos todos vivos ainda. A gente temos um grupo, não é, onde nós nos falamos, nos cumprimentamos todos os dias, né? Estamos sempre na conversa. Tem uns que gostam muito de conversar, eu fico só na observação ali e tal, de vez em quando mando uma palavra tal, mas vamos sempre nas comunicações, né? Quando há alguma dificuldade com algum da gente, o grupo todo se une, então aproveita sempre os grandes jogadores daquela época, pelas conexões que eles têm, de facilitar a situação para aquele que está mais dificultado, né? E já houve alguma situação desse gênero. Os nossos grandes jogadores, como Júnior, Zico, que tem mais influência, não é, dentro do mercado que não é do futebol e sim de outras áreas, que ajudam aqueles que estão mais em dificuldade, às vezes numa saúde qualquer, num exame, né? Então essa equipe, ela foi mesmo uma coisa que Deus conseguiu unir uma qualidade técnica tão grande e de material humano fantástico, né? Que até hoje a gente tem uma amizade imensurável um pelos outros, né? E são pessoas acessíveis, são pessoas que estão sempre dispostas a ajudar todo mundo. Então, foi um período mágico, realmente. Sim, cracassos e seres humanos maravilhosos, né? Legais toda a vida. Isso tudo também tem que se dar o devido valor às pessoas que trabalharam na nossa formação, né? Porque foram através deles, né, que nós seguimos esse caminho, né? Os orientadores da base, aqueles que estiveram no profissional, né? Eu tive uma importância grande do senhor Modesto Bria naquilo que eu me tornei como zagueiro central, foi com influência dele que eu passei a jogar de central. Foi um grande jogador do passado, Modesto Bria, que jogou no Flamengo. Ele era coordenador da base, ele me aconselhou a virar zagueiro central, porque eu era jogador de meio campo. Então, essas influências todas, elas tiveram grandes importância naquilo que nós nos tornamos, né? Eu lembro que eu tinha um diretor que era o Tinoco de Faria, né, que todo mundo conhece, que trabalhou muitos anos no Flamengo, trabalhou no Vasco da Gama, um grande conhecedor do futebol nacional. Ele trabalhava na época na base conosco, ele me deu um questionário para me levar para casa, né, onde tinha uma série de perguntas e eu errei 2 perguntas, né. Aí ele virou para mim e falou assim: ó, Moze, você errou 2 perguntas e as 2 perguntas mais importantes. Aí eu falei: mas qual que eu errei? Aí tinha escrito assim nas perguntas, preste bem atenção: o que você faz durante a semana e o que você faz no final de semana? E eu, normalmente, pus, né, a resposta no que você faz durante a semana, no final de Acho que deu uma picotadinha, hein? Pior que a gente está curioso quanto a essa resposta. Deu uma picotadinha aí, moço. Mas deve ter sido aí. Você falhou? Foi, deu certo. Então as duas perguntas, você chegou a escutar as 2 perguntas que eu errei? Sim. O que você faz durante a semana e o que você faz no final de semana? O que eu faço? Eu respondi: durante a semana eu treino, no final de semana eu jogo. E ele falou para mim que estava errado. Ele disse que durante a semana eu teria que jogar, ter comportamento de jogo, e no final de semana eu iria para a guerra. Então aquilo nunca mais saiu da minha cabeça. Se você tiver a oportunidade de perguntar aos meus colegas todos, a nível de treino, o que eu fazia, era a mesma coisa que eu fazia nos jogos, né? Então o meu comportamento no treino era igualzinho do jogo, né? Sem tirar nem pôr. Eu treinava com a mesma chuteira que jogava, eu treinava com a mesma caneleira que eu jogava, eu treinava com as meias altas, então eu dava carrinho, eu fazia tudo aquilo que os nossos torcedores viam durante o final de semana, era esse comportamento que eu tinha nos treinos, entendeu? Então isso para mim foi fundamental, porque eu tinha que me sentir bem preparado para poder competir no final de semana. E isso foi graças ao Tinoco de Faria, né?
nesse questionário que ele me passou. Eu também tive sempre orelha muito grande para aprender, né? E nunca tive muita cera dentro do ouvido, ela entrava bem, sabe? Então, então, eu sou grato a esse pessoal todo, que me ajudou muito. Uhum. Ah, maravilha. Você falou das amizades, tem muita gente perguntando, e o Leandro, e o Júnior, tá querendo que saiba sobre o time inteiro. Né? Você meio que já falou das amizades quase todas. Eu queria te perguntar das rivalidades, Da entendeu? Das rivalidade? rivalidades. Ah, Você falou rivalidade. de guerra, você falou de jogo duro. Então eu te pergunto das rivalidades. Delay, como é que era? Lá, o Delay é um parceirão. O Delay, a gente tem uma rivalidade desde a base. Desde a base. A gente quebrava o pau na base. E ele não gostava de mim de jeito nenhum. E eu não queria nem saber. O Delay era um pé no saco, o Delay. O Delay sempre foi um pé no saco, aquele sem vergonha. Até no profissional matou a gente nas 2 finais que nós fizemos contra ele, aquele sem vergonha. Mas hoje, graças a Deus, a gente é super amigos, né? E tivemos a oportunidade... Né? Não, depois que nós se tornamos profissional, né? Porque na base a gente fazia grandes guerras, grandes pancadarias, grandes empurra-purra, grandes confusões, que a gente vem junto. Eu, ele, Robertinho, né? Do Fluminense também, o extremo direito, que depois veio jogar conosco no Flamengo. A gente galgou a base junto. E aquilo, a guerra vem desde garoto. Né? Então, quando chegava no profissional, e naquela época eu era menorzinho, e aí eu era do top dele, né? E ele tirava muita farinha. Mas aí, quando chegou no profissional, ele já ficava na metade aqui de mim. Eu falei, agora eu quero ver tu tirar onda comigo, seu sem vergonha. E eu lascava-lhe o porrete nele. Aí ele falava assim, agora não vai dar mais não, deixa eu fugir dele, que esse bicho ficou mais maluco do que já era. Você acha que a zagueirada hoje, tipo, você era super técnico, mas quando tinha que jogar que nem zagueiro, você jogava. Você acha que falta isso hoje? Porque, por exemplo, eu era um jogador muito duro, né? Mas nunca fui muito maldoso. Nunca fui para disputar uma bola pensando em lesionar um colega meu. Muito pelo contrário, né? A quantidade de jogos que fiz pelo mundo todo, não é? Muito poucas vezes, eu posso até contar na mão, as vezes que fui expulso, né? Agora, ganhar cartão amarelo eu ganhava muito, mas por excesso, hoje em dia, eu não podia jogar desta maneira hoje em dia, né? Porque o excesso de potência, hoje em dia, não é permitido, né? Nas disputas, né? Mas naquele tempo o futebol era mais raiz, né? Então nós tínhamos que ter preparo, nós tínhamos que ter força para poder derrubar, porque os jogadores eram encorpados. O Roberto Dinamite era um monstro, né? O Serginho nem se fala. Né? Então nós tínhamos jogadores enormes, nós tínhamos jogadores com alta velocidade nas pontas, né? Fumanchu, Cafuringa, esse pessoal todo era muito rápido também. Então nós estamos preparados para que né? Então, às vezes eu chegava com muita violência, com muita velocidade, mas não é porque eu queria atingir, é porque eu era muito rápido e vinha com tudo mesmo, e chocava mesmo com tudo, não tinha medo de chocar, né? Naquele tempo, atacante não derrubava zagueiro. Né? Hoje em dia é mais o contrário, o zagueiro anda muito no chão, se machuca muito, mas naquele tempo o zagueiro é que derrubava os atacantes. Né? E os papéis se inverteram. Na normalidade de hoje em dia, os papéis se inverteram. Os zagueiros de hoje em dia, eles estão sempre no chão, no ombro a ombro, vão para o chão, e a gente não permitia que isso acontecesse. Porque se a gente disputasse uma bola com um atacante qualquer, e se a gente fosse para o chão, a gente levava gol. Porque os atacantes do passado, eles quando estavam mano a mano com o goleiro, eles sentavam o goleiro no chão com drible e entravam com bola e tudo. Hoje em dia, raramente você vê atacante fazer isso novamente, né? São raros os atacantes de hoje que entram no mano a mano
que ameaçam e driblam o goleiro e entram lá com bola e tudo. Raramente você vê jogada desse gênero hoje em dia. No nosso tempo, isso era o prato do dia. Se deixasse um jogador entrar no mano a mano com o goleiro sentava, não tinha jeito, sentava. E eles entravam com bola e tudo. Você lembra do Edmar, centroavante, que jogava no Curitiba, depois veio jogar conosco aqui. O Edmar era expert em botar goleiro sentado no chão, quando ele entrava no mano a mano. Ameaçava que ia chutar, cortava e entrava com quase bola e tudo. O Reinaldo era a mesma coisa. Então, os atacantes do passado, eles tinham essa frieza e essa capacidade de improvisar frente ao goleiro, que chegou até o Ronaldo Fenômeno. Depois do Ronaldo Fenômeno, a gente só viu o Neymar fazer, né? Eu ia falar dele agora. A gente só vê o Neymar com essa condição de fazer, só. Porque os outros jogadores, mais ninguém faz. Entra num contra um e procura um canto para bater e às vezes perde gol porque não tenta fazer essa jogada, né? E capacidade eles têm para fazer, mas não executa. Talvez com medo de perder, né? Ou falta de treino, porque naquela época a gente treinava um contra o goleiro e eu via como é que eles treinavam, né? Então eu falava assim, nossa, isso aí se pegar um mano a mano com o goleiro, ele entorta logo. Né? Então, essa jogada, ela vem no futebol moderno diminuindo, né, de ser executada. Quando entra no mano a mano na área, que o goleiro sai do gol, eles procuram logo meter logo no canto e às vezes falha, né, normal, né? Ou o goleiro defende, escolhe o canto certo para pular, ou bate num pé, ou bate no outro. Nós vimos agora na final, por exemplo, né, da Liga dos Campeões, Bayern de Munique e PSG, quantas vezes o PSG chegou de cara com o Neuer? Né? E nenhum deles tentou ameaçar e tirar um pouquinho e tocar. Não houve chute direto e o Neuer com aquele tamanho, todo aquele armário antigo, né? Pesadão, botava o pé, a bola batia nos pés, batia na mão, porque falta essa frieza, né, no atacante para decidir melhor. Na minha opinião, né? Sim, sim. Você falou aí de futebol europeu, né? Lembrar também um pouco do Olympique, certo? Assim, não tô querendo te provocar, mas já que você falou de rivalidade, uma última. E o Ravanelli? O Ravanelli, rapaz, o Ravanelli é parceiro também, gente boa pra caramba. Eu tive a oportunidade... Juventus e Olympique. Falou alguma coisa ali pra ele, hein? Não, ele apanhou muito. Ele, o Baggio, apanharam pra chuchu. O próprio treinador da Juventus atual também levou também. Tem uma passagem engraçada, depois eu volto lá no Marcélia, tem uma passagem engraçada quando eu estava no Benfica e nós pegamos a Juventus numa eliminatória, né? Aí o primeiro jogo foi na Luz, o campo assim meio molhado, aquela garoa, aquela chuva fininha, né? E o Conte, que é o treinador da Juventus atual, né? Ele estava jogando pela ala direita. Então a gente jogava com a defesa subida, né? E enfiaram uma bola para o Baggio, pegou no meio campo, driblou o nosso cabeça de área, o Hernani, e meteu na ponta para ele. Só que ele estava em cima da linha e a bola não foi com tanta força, né? E eu atravessei assim o campo na velocidade, mas... Moser, deu uma travadinha. Aí. Você tá falando aí do jogo Benfica e Juventus. Pode continuar. Então, a bola encontrou o Bandeirinha. Atrás do Bandeirinha tinha um polícia e um cachorro policial, aqueles polícias que ficam com o cachorrinho sentado aqui assim, segurando, olhando para a arquibancada, né? E eu cheguei de carrinho, aí levei tudo. Eu levei bola, Conte, bandeirinha, polícia e cachorro, tudo pra bola. Ô, PV, foi um estrondo no estádio, a galera veio abaixo. Eu falei, caramba, o que eu fui a fazer? Ele nem me viu, ele nem sabe até hoje o que ele apanhou. E depois isso no segundo... Isso foi com Conte.
E quando fomos a Turim, foi o Ravanelli. Foi o Ravanelli. Também, levou também. Então, eu não brincava muito, não. Eu ficava Mas eu não irritado. falava nada, não, ó. Tu fica quieto aí Não, na tua. não, nunca fui de palavreado, não. Era mais de atitude Não, mesmo. mas É, leva a bandeirinha, mas vai. quer dizer, na verdade, eu não gostava de ver colegas meus apanhando, né? Ah, Isso no Flamengo foi assim, no Benfica foi assim, em Marselha foi assim, né? É, eu sempre comecei o jogo na paz, na boa, né? Sempre fui assim. Mas quando eu via adversários meus abatendo meus colegas, e meus colegas não fazendo nada para aquilo acontecer, eu avisava para os atacantes. Eu falei, ó, avisa lá a tua rapaziada lá, para parar de bater lá na galera lá na frente lá, porque eles não estão fazendo nada e os caras estão metendo pau nele. Avisa lá, rapaziada lá. Aí o cara não falava, né, PV, não dizia nada. Aí eu falava assim, você não vai falar não. Ó, os caras continuam a bater. Se você não for lá dar recado, eu vou te acertar aqui. Aí ele, mas o que eu tô fazendo, moço? Eu falei assim, aí o que os meus amigos estão fazendo? Também não estou fazendo nada. Aí ele não avisava, eu acabava dando na primeira oportunidade que dava, eu arrebentava ele. Né? Era assim, não tinha como, né? Se fosse hoje, não dava, né? Cheio de câmera. Antigamente só tinha 3 câmeras, né? A gente olhava assim mais ou menos onde estava a bola, era ali que estava o foco. A gente arregaçava. Não tinha como. hoje tem câmera dentro do teu nariz, poxa. É estranho. Segue determinados jogadores, né? E fica ali. Então É, hoje não é pode fazer aquilo mais que nada. é, por um lado é bom, por outro é ruim, né? Porque às vezes os jogadores utilizam determinada situação que não são verdadeiras e depois tem mais o VAR, né? O VAR poderia ajudar mais, mas enfim, outros tempos, cada um no seu tempo, né? Uhum. Moça, é o seguinte, um monte de gente perguntando, te elogiando, né? Torcida aí do Benfica, torcida do Flamengo em peso, Brasil e Portugal aí contigo, muito legal, vários amigos também participando, perguntando, observando, rindo, né, das histórias também. Ainda Rindo, tem muito mais, ainda tem umas que eu não posso nem pô, contar, né? exatamente, só se colocar uma live, sei lá, de madrugada e Não, mesmo assim não, não, isso é são coisas capaz de. do Isso, Instagram me não, cortar. não, há histórias que a gente tem que guardar dentro de uma bolha, não pode sair, né? Tem que guardar, né? Porque É, como falam, vai dar ruim, né? Vai dar ruim, piada. pode dar ruim, pode dar ruim. Então, queria te agradecer muito, foi maravilhoso. Tinha mais 10 mil coisas para perguntar, só que senão daqui a pouco acaba o tempo e eu não quero te apressar. Você quer Falta o falar quê? sobre. Falta o quê? 6 minutos? Acho que eu acho que faltam por aí 3, 4 minutos. Eu não fico Então diz gravando, lá. entendeu? Então Se diz lá, você o que que quiser tu quer? falar alguma coisa de um projeto seu atual, né? Você vai voltar para Portugal, não é isso? Provavelmente eu devo voltar para Portugal, que eu recebi um convite para trabalhar lá num projeto junto com um amigo meu. É um projeto de um clube bastante histórico dentro do país, embora esteja numa situação extremamente difícil, não é? A gente está com um projeto de voltá-lo de novo no lugar que ele merece, né? Ele agora se encontra numa situação de uma divisão muito abaixo, e como esse grande amigo meu, que eu considero como irmão, ele me fez esse desafio, e eu acho que é um bom motivo para que eu retorne aos campos, que eu comande uma equipe técnica para ver se a gente consegue de novo devolver a este clube histórico e de uma cidade extremamente importante dentro do país e bastante histórica também, que a gente consiga ir galgando as categorias para que ele possa de novo voltar às competições mais importantes do país. Vamos ver. Não, é importante. E boa sorte lá.
porque você merecia continuar por aqui com outros projetos. Mas se Deus quiser, eu vou tirar o ferrugem, não é? Porque já há muito tempo que eu não trabalho no campo, né? Vou lá tirar os ferrugens, se Deus quiser, vai correr tudo bem, porque eu sou uma pessoa extremamente positiva. Posso, enfim, executar aquilo que aprendi dentro daquele próprio país e na Europa, e com a ajuda das pessoas que vão trabalhar comigo também, a gente tentar fazer um excelente trabalho e chegar ao nosso objetivo. E quem sabe mais tarde eu possa vir de novo para o Brasil e trabalhar aqui dentro do meu país, que era uma coisa que eu sonhei e tive a oportunidade. Foi curta, mas foi bastante positiva para mim também, onde eu tive muito orgulho de estar dentro da organização do Flamengo. E quem sabe um dia eu volte de novo para trabalhar. O país é grande, tem grandes clubes, tanto na primeira como na segunda divisão. E se possam me dar a oportunidade de retornar, eu venho com todo gosto, sem problema nenhum. Sim, claro. Você, a sua experiência, a sua história dentro do futebol tem que ser respeitada. Você que trabalhou como auxiliar técnico de grandes treinadores e foi também treinador de alguns clubes, não é verdade? Foi. Então, com essa experiência toda, vai dar certo e você vai voltar para o Brasil e vai dar mais certo ainda. Tá Amém, PV. Amém, PV, se Deus quiser. Eu queria deixar aqui um grande abraço aí a essa rapaziada que teve a paciência de nos assistir, de escutar nossas histórias. Rapaziada, quando o meu amigo aqui, o PV, tiver aí live, prestigiem, dê uma força aí a esse rapaz aí, que ele é lutador, é um cara 100%, é uma alma angelical, né, que eu gosto muito. E quando que você quiser, PV, eu estou sempre à disposição, estando no Brasil ou estando fora, com essas tecnologias aí de hoje em dia,